passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida que se move no que nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, o que se move e o que nunca vai se mover. Se mover. Existe um tempo para plantar, tempo para colher, tempo para filosofar e tempo para debater ideias pedagógicas. Está no ar Café Pedagógico, o nosso programa, dos programas especiais da Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio. E o nosso tema hoje é sobre o tempo. Tempo do professor, tempo do aluno, tempo da escola. O tempo, será que ele passa da mesma forma para todas as pessoas no mundo? E isso a gente vai estar aqui conversando e já soltando as nossas amarras da imaginação. E você pode participar. Manda um e-mail para a gente. O nosso e-mail semi-programasespeciais@gmail.com, que está aparecendo aqui, ó, embaixo do meu dedo. Nosso amigo Cadu com certeza vai colocar lá para você. Participe dando ideias, sugestões e mande também sugestões de temas para a nossa caixinha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a nossa caixinha de assuntos, né, pedagógicos e não pedagógicos, tudo fazendo parte do nosso café. Então venha saborear esse café com a gente. Luiz, todo mundo vive no mesmo tempo? Não. Por mais que pareça, né, que todos nós estejamos aí inseridos no mesmo tempo, não. O mundo tem múltiplas temporalidades, né? Cada um vive no tempo, às vezes a gente tem a impressão que a gente vive num relógio só, mas na realidade não, né? Uma visão até muitas vezes que a gente tenta medir o tempo do outro a partir do nosso tempo. E na verdade a gente acaba cometendo um erro, um equívoco, porque o tempo é de cada um, é de acordo com cada realidade. E trazendo para essa ideia de escola, de professor, já que o nosso puxando para essa questão didática, é praticamente isso que você colocou aí na sua introdução. Cada escola, cada professor, cada aluno, cada um tem o seu tempo, né? Isso vai depender da sua experiência de vida, da sua condição social, do seu acesso à cultura, do seu acesso às tecnologias, enfim, existem múltiplos tempos em múltiplos espaços. Então essa questão espaço-tempo eu trago até para o nosso debate, de pensar o espaço-tempo do professor, o espaço-tempo do aluno, onde cada um tem a sua realidade, o seu tempo. Apesar de parecer essa questão aí massificada de que todos estão no mesmo tempo. Na verdade o tempo ele é dinâmico e é de cada um. Ô Fábio, você percebe isso? Assim, quando você está num grande centro, parece que o tempo voa. Realmente. Quando você vai para um campo, uma fazenda, o tempo parece que... né? Parece que você está quando você falou de um grande centro, uma grande cidade, o tempo, ele passa muito rápido, tá? E você vai para um lugar de interior, um lugar mais reservado, parece que o tempo vai devagarzinho, parece que você curte mais. A gente vive num mundo tão estressado que a gente esquece de curtir. Agora, voltando à questão pedagógica, que o Luiz falou, é muito interessante porque vai cair na questão da avaliação do aluno. Será que ele está no tempo de ser avaliado com aquele conteúdo? Será que ele precisa de mais um tempo para aprender? Será que ele precisa ser detido naquela série? Então vai abrir uma lacuna enorme com relação à aprendizagem de cada um, porque cada um tem um tempo, não tem jeito. E a gente trabalha tanto com esse princípio filosófico de respeitar a individualidade de cada um, e eu acho que tem sido uma hipocrisia pedagógica, porque na prática tem sido muito difícil. O que você percebe disso, Márcia? Assim, falam isso pra gente, respeitar o tempo, a individualidade, e aí tem uns turmas de 40 alunos. Realmente é bem complicado, né? Assim, a gente vê... Bom, na minha própria área, na área de música mesmo, eu percebo muito isso. Se você vai numa escola livre, né, de ensino de música, por exemplo, seria muito complicado você ter... Cara, não vou nem botar os 40, mas vamos botar assim...
25 alunos aprendendo música. Cara, praticamente não, é impossível que você consiga. E a gente tem hoje essa demanda, a demanda de ter a música na escola, de você estar ensinando. Por mais que você não queira profissionalizar, mas é bem difícil você conseguir fazer isso com um grupo muito grande. Porque até isso que o Fábio falou, cada um vai ter seu tempo. Até porque o aprendizado da música, ele depende não só daquele tempo enquanto o aluno está com o professor, mas o quanto ele vai poder pensar música em casa, ele vai poder se dedicar a um instrumento. Dá tempo ainda? Não, com certeza. Opa! Não sei se eu estou no tempo, né? Você está em outro tempo, É, né? outro tempo. Chegando. Viu que a gente estava falando, cada pessoa tem seu tempo. E esse é o tempo. Né? Então, as pessoas me perguntam muito assim, é fácil aprender violão? Essa pergunta, acho que é a pergunta que eu mais ouço quando eu estou o Fábio já me fez. Eu também. E a minha resposta, Luiz também. Luiz ainda não encontrou tempo para aprender o violão. Tá com o violão, comprou um violão bacana, ainda não tem tempo de aprender. Eu só tenho o dedo muito Tem o grande. dedo para aprender, mas a questão toda é a seguinte, você precisa do tempo para aprender. Por quê? Porque você não é só enquanto o professor está te explicando, mas o quanto você vai poder se dedicar, assim como qualquer coisa, como a matemática também. Que é a prática. A prática faz o cara, entendeu? A prática do estudo em casa, de qualquer disciplina. O aluno precisa de tempo para se dedicar. Eu costumo falar muito com meus alunos, olha, não adianta vocês copiarem só o que está no quadro, não adianta só eu indicar o livro não vai, né, Clarol? O livro não vai... Bom, até para fazer jabá, Né? faz diferente. Vamos fazer o jabá aqui, então, nosso amigo Guilherme Guaral, O Estado Novo da Portela, maneiríssimo livro, eu já estou na metade, bacanérrimo. Isso aqui é o da Riane, que Esse é o da Riane. hoje ela trouxe para eu autografar. E aí? Dedicatória. Dedicatória para você. Ótimo. E assim, não adianta só esse aluno ele só receber esse conhecimento na sala de aula. Ele precisa se dedicar, ter um tempo mínimo, pelo menos, para se dedicar nisso em Se a casa. gente pensar, o aluno ele tem muito tempo para jogar videogame, por exemplo. Exatamente. E tempo eu acho que é uma coisa que meio que a gente quando a gente quer alguma coisa, a gente acaba criando esse tempo. Isso, né? Eu que cheguei muito tempo agora, né? Com vocês, né? Quando eu cheguei, o Márcio estava falando dessa questão de cada um ter o seu tempo. Isso me remete à questão, aquele momento que a gente vivenciou na educação, que foi do construtivismo, né? Que para uns se tornou um método, uma metodologia, um modelo, enfim. Mas que a gente ouvia muito essa frase, o aluno tem seu tempo, então senta e espera que ele vai aprender no tempo dele. E não é bem assim, é de outro jeito. Aí a questão dos estímulos, do que o professor pode estar oferecendo, O que é mais interessante. o que é mais interessante, a questão dos centros de interesse. Então muito se leu e muito se falou sobre essa questão do tempo do aluno. E a Só gente numa chega janela rápida. na questão da individualidade. Será que a gente leu muito mesmo? Depois eu volto nessa Exatamente. questão. Ou será que a gente importou essa ideia, né, de um outro tempo, de um outro momento, de um outro espaço que estava sendo vivenciado, né, de uma outra forma? Uma realidade Então, diferente. de uma realidade E o diferente. que é muito normal de do que a acontecer gente no tem Brasil, né? Porque essas correntes normalmente são europeias, de um outro tempo, né? Correntes que na verdade vêm de... Mas o que eu estava colocando um pouco aqui é que eu tenho a impressão que todas as novidades pedagógicas, elas são inseridas e a gente parte para uma prática com muito pouco embasamento teórico. A gente lê meia apostila e já acha que sabe tudo de Vygotsky, de Piaget, de construtivismo e sinceramente, eu acho que precisa de base, até para a gente entender. Precisa de tempo. De tempo. Né? E tudo aqui é meio, às vezes, a toque de caixa e eu tenho a sensação de que as coisas são feitas... de uma forma muito acomodada. Sim, e pouco eficiente, porque talvez o próprio professorado não entenda muito bem qual é aquela proposta. Eu tenho uma ideia minha, assim, se eu tenho lá 30 capítulos para trabalhar no ano com um aluno, se eu for seguir um livro didático, eu sei que eu posso até conseguir os meus alunos também, mas só que vai ser um fracasso absoluto. Então eu percebo que por conta de dar tempo para que cada conhecimento importante seja edificado,
Eu prefiro trabalhar com a máxima do menos é mais. Em vez de 30, 8. Mas cada um desses 8 capítulos, conteúdos, desdobra em produção visual, musical, artística, produção de texto. Aí eu posso fazer uma avaliação, para que esse tempo da avaliação que você estava até falando, Fábio, quando ele chega em pleno, o aluno... ele, Pronto. ele já exercitou de tantas formas, quando ele for ser avaliado, não vai ser uma mera, memorização, que ele estuda na véspera da prova, Vai ser uma coisa natural para ele. Sim. E isso se faz muito aqui. Aí alguém assiste esse momento que você falou de eu posso reduzir essas 30 unidades em 8. Olha o que o professor Guilherme Guaral falou, Ele não vai dar o conteúdo todo. Como faz a leitura. Isso, exatamente. Então, assim, você pegar até um técnico, que seja um supervisor, um inspetor, orientador, numa fala dessa isolada e não entender esse contexto, isso se faz muito no Brasil. Tanto de uma forma para poder fazer adesão de alguma ideia, de alguma teoria, quanto para cair em cima também. Para criticar de uma forma negativa. Eu percebo assim, que nós estamos numa encruzilhada pedagógica que vai requerer coragem, ousadia, no sentido de, do jeito que está, eu acho que é um processo falido, que eu não vejo grandes futuros. Não vejo, o nosso aluno não vê futuro, porque a escola para ele não significa mais como há 30, 40 anos atrás, a possibilidade de estar na escola, estudar e transformar sua vida, sua realidade social. Hoje a escola já não garante mais isso para ninguém. E ao mesmo tempo não o exercita para a prática da vida. E a gente observa que a educação não está acompanhando o tempo de uma forma geral do que vem acontecendo no mundo. A educação demorou, e a gente meio que está tentando correr atrás desse prejuízo. E a gente vai ver nessa questão aí das tecnologias, daquilo que o nosso aluno já tem acesso e a gente ainda está, vamos dizer assim, de uma certa forma aprendendo a lidar com determinadas linguagens. A nossa escola é jesuítica ainda, Exatamente. Se a gente pensar alunos enfileiradinhos, professor em pé, eu brinco em pé, criando varizes, e os alunos sentados, ouvindo, muito embora hoje eles já não escutam, já não estão ouvindo, estão falando junto, e às vezes não com o professor, mas em paralelo, que às vezes eu brinco que eu me sinto profeta no deserto, tentando motivar, despertar, porque talvez assim, essa questão do conteúdo, ao meu ver, deve ser mais um pretexto do que o objetivo central. Ou seja, precisamos de mudança a curto prazo, não a longo prazo, usar o tempo a nosso favor. Sim. Precisamos mudar logo, a educação precisa mudar logo. E essas mudanças, Fábio, vem ao encontro do período que a gente vive hoje, que a gente vive meio que um caos sistêmico hoje, É um mundo de muita bifurcação, de muita encruzilhada, de muitas possibilidades. Então é o momento, quando você fala em curto prazo, é o momento de fazer agora, de tentar colocar a sua prática, o seu pensamento a partir de agora. É uma frase até que eu ouvi hoje na oficina que a gente participou sobre leitura, que até me chamou muita atenção, que a pedagoga falou, não sabia nem de quem era a autoria, mas é uma frase até que move o trabalho dela. Eu acredito que serve até para a gente pautar o nosso trabalho, que é assim, não importa o que você fizer, você dando um passo, você já saiu do lugar. Então, mesmo que você não consiga aquela caminhada, ser aquele profeta no deserto, que está ali, ou que consiga concluir muitas coisas, muitas utopias, muitos sonhos, que a gente é movido com isso, Quem está na educação, assim como outras profissões, mas na educação a gente fica tentando mostrar para o aluno essa questão mesmo do tempo, da sociedade, da onde ele vive, das tecnologias. É isso aí. Será que é possível medir o tempo? E aí, Fábio, vamos medir o tempo? Vamos ver se a gente consegue medir. Bem, não sei se dá para medir o tempo, talvez dê, mas eu peguei essa trena aqui, estava ali na mochila do Márcio, pensando no seguinte, e aí propor mais um tema para a nossa rodada aqui de discussão, ainda sobre essa questão do tempo de aprender, mas a possibilidade da gente ser mais prático nos conhecimentos.
todos nós, de certa forma, a gente acaba se envolvendo de uma forma direta ou indireta com a construção em casa, com reforma. A gente aprendeu lá em alguma série sobre área, perímetro, mas a maioria já esqueceu completamente de tudo. Aí eu penso, por que não o professor levar a treina para a sala de aula? E ao invés de botar só no quadro, ó, a área se calcula assim, tipo assim, vamos calcular a área dessa sala? Bota, pega aí, puxa aí, fulano, né? Quantos metros deu aqui? Quantos para lá? E aí, na prática, a gente vai adquirir conhecimento, e eu tenho certeza, não tenho dúvida, não tenho certeza, de que esse conhecimento o aluno leva para si, é para a vida dele, né? Talvez em cada uma das nossas disciplinas a gente conseguir encontrar esses ganchos pedagógicos, eu acho que a escola passa a ser muito mais significativa, porque ela deixa de ser um lugar de conteúdo para ser um lugar de aprendizado para a vida. E quando a gente dá oportunidade para essas vivências, a gente acaba reduzindo o tempo necessário para o aluno aprender, né? Então, assim, quando você estava falando, fazendo essa explicação aí da trena, veio na minha cabeça a questão da aprovação automática, né? Que a gente vivenciou em outro tempo, né? E hoje a gente retorna, né? Vamos colocar assim, o governo federal retorna com essa discussão e assim, talvez se a gente parasse mais para esticar a trena e oportunizar as vivências para que o tempo do aluno se reduzisse e não se prolongasse, a gente não ia perder tanto tempo, não só na educação, né? Mas assim, enquanto o próprio trabalho mesmo, o trabalho para o aluno, né? Oportunidade de vida para ele em todas as fases da vida dele e oportunidade de crescimento para a gente também, enquanto professor. Luiz, o que você acha dessa coisa da aprovação automática? Era isso que você queria Era mais ou menos isso. Eu queria pegar um gancho, vou até falar da aprovação automática, mas só pegar a questão que você falou do crescimento do professor, que eu queria jogar até para a nossa roda aqui de discussão, a questão do tempo da formação desse profissional, esse professor de hoje, esse professor que está nessa geração, como é que está a formação dele, né? Como é que está as possibilidades, tanto de curso, de especialização, enfim, como é que está sendo o crescimento profissional desse professor? A gente sabe que a nossa formação, a nossa identidade como professor, ela é feita muito na sala de aula, né? No dia a dia, no cotidiano, a partir das dificuldades da escola, a partir da realidade dessa escola, das metodologias, da prática. É a melhor faculdade. Os desafios que você tem, né? Mas quero trazer para o debate daqui a pouco aqui com relação ao tempo, Guilherme. Você que já fez um doutorado, eu estou aí caminhando, os colegas também. Como é que é esse professor hoje? Como é que ele enxerga o investimento na formação? Porque a gente sabe que hoje o professor do país, né, tem uma realidade muito complicada diante de outras profissões, de valorização, de outros aspectos. E até que ponto vale a pena, no sentido financeiro, no sentido intelectual, esse professor está almejando uma formação sendo mais especialista, uma formação mais aprofundada. Então acho que esse tempo do professor também a gente tem que pensar na questão do planejamento, questão da sua formação, como é que está sendo esse tempo, né? E rapidamente com relação à aprovação automática, a forma como ela já aconteceu no nosso país, as experiências que a gente teve, eu sou contra. Tá? A aprovação automática, ela não favorece, no meu ponto de vista, a responsabilidade, a vontade de você estar lendo mais alguma coisa, pesquisando. Eu acho que fica muito solto. Mas não é o projeto inicial, mas sim a forma como foi aplicado. Porque ela foi aplicada no ponto de vista quantitativo, não qualitativo. Era no ponto de vista de índices estatísticos para aprovação para o Banco Mundial, para investimentos internacionais. Então ela não foi aplicada no ponto de vista pedagógico, né? Vamos deixar esse aluno livre para aprender. Não, no ponto de vista de aprovação mesmo, de fato ali, aprovar para elevar o número estatístico. Então esse tipo de que já aconteceu aqui, não é debate que já morreu, eu acho que tem que ser discutido mesmo. Mas a forma como aconteceu, gente, não aconteceu visando uma pedagogia crítica, humanística, alguma coisa assim. Bom, aí a gente vai entrar na questão de que quando você tem tempo para ensinar e você tem a prática junto, você não precisa nem fazer avaliação.
porque aquele aluno, tá, aquele aprendiz, ele vai aprender. Então você não precisa nem de aprovação automática, porque todo mundo vai aprender alguma coisa. Tá? Você quer ver uma coisa engraçada? Riane também é na área de biologia. Quantas aulas práticas você teve na faculdade? De repente dá para você contar numa mão. Tá? Quer dizer, quanto mais prática a gente tem, tá? Mais a gente aprende. Isso é certo, tá? O cérebro já entende. É aquela parte teórica. Basta a gente fazer a análise dos professores que te deram a oportunidade de ter essas vivências. Isso. Foi aquele que mais te ensinou. Isso, que te marca, você não esquece. Exatamente. Entendeu? E isso até numa provocação aqui do Luiz, né, de debates, a formação do professor, especificamente em cada uma das disciplinas, diminuiu, né? O tempo de licenciatura hoje são 3 anos. Será que a gente consegue formar? Eu odeio essa palavra na educação, gente. Porque em forma de que a gente está? Às vezes, né, a pessoa não tem uma forma que se adequa àquilo que está sendo, né, aquele vidro. Tem até aquele livro bacana, né, A Escola de Vidro, que fala disso, e tenta colocar no mesmo tamanho de vidro pessoas tão diferentes. Eu acho que essa palavra formar é meio complicado, mas mesmo não gostando, utilizando 3 anos e cada vez com menos disciplinas pedagógicas na formação desse professor, que é o link para que ele possa pelo menos vislumbrar o que é dar aula, porque ser professor é uma tarefa quixotesca às vezes, que exige, se você gosta de gente, se você se importa com o outro, e se você não é burocrático, Não tá nem aí. não está nem aí, e aí É quase um dom, né? é um pouco de sacerdócio. Não acredito que a gente tem que sofrer por conta disso, não. A gente devia ser muito valorizado. Mas como a própria escola, ao meu ver, ela perdeu um pouco essa função social, esse lugar de importância dentro da sociedade, nós, professores, também não somos vistos pela sociedade, somos respeitados, eu acho que sim. Mas não nos veem como pessoas fundamentais para que o país não pare. E, se você pensar, não tem nenhuma profissão que vá ser exercida, ninguém se forma em nada se não passar por professores. Então, eu acho que precisa rever esse currículo da própria graduação e o currículo das escolas. O professor tem que interferir mais, ao meu ver, e até essa questão da aprovação automática se transformaria assunto de segundo plano se nós tivéssemos a ousadia, volta a palavra, coragem e ousadia, de ter mais autonomia no currículo de cada escola. Cada escola é um universo, atende uma clientela diferente. Exatamente. Para que a gente saísse um pouco desse Sair da grade universalismo, curricular, né? que é a palavra, é grade. né? Eu tenho a impressão que a gente vive num universalismo pedagógico em que todo mundo tem que aprender tudo e alguns não aprendem esse tudo. Forma homogênea, né? É tudo uma coisa só. Porque não é homogênea. A nossa inserção social não é homogênea, cada um vive num lugar e isso deveria ser levado em conta. Com certeza. Né? Então, inverter um pouco esse processo, não do macro para o micro, sim o contrário. Cada grade curricular, ou então joga essa grade fora, cada escola ter um pouco dessa autonomia de montar a sua estrutura pedagógica, o que vai ser trabalhado, mas de comum acordo entre os alunos, os professores, a comunidade escolar. Talvez essa seja uma escola utópica, né? E a gente continua importando e repetindo frases que são bonitas e a gente acredita, mas na hora de fazer não é assim, né? Todos somos diferentes, cada um tem o seu tempo, né? A gente concorda com tudo isso, só que no momento de fazer isso valer a pena, a gente acaba não sendo coerente. Mas e aí é uma coisa interessante até para dar um gancho que você está falando, é que a nossa cultura escolar ela naturaliza o currículo. O currículo ele é visto como algo assim, pronto mesmo, é uma naturalização, né? Ele não é desconstruído e reconstruído, ele é assim, posto, está posto e vamos reproduzir isso aqui. Então o que falta muitas vezes é esse debate na escola de se construir políticas de currículo. Porque o currículo envolve política, mas essa política o quê? Que vai atender a realidade escolar. A gente sabe que tem uma estrutura pronta, né? Mas dentro dessa estrutura pronta, o profissional, a equipe técnica, enfim, pode buscar
encontrar bifurcações, possibilidades dentro desse currículo para atender aquela realidade escolar. Porque a gente não pode naturalizar, porque se a gente continuar, vamos dizer assim, na maioria das vezes, naturalizando o currículo, ele vai permanecer, esse currículo, e vai entrar ao encontro que você falou, que a educação parou, né, e a sociedade está indo, né, não estão caminhando paralelamente. Esse currículo de hoje não está atendendo as expectativas da escola de hoje, do aluno de hoje. Da realidade do mundo que a gente vive. Então, gera um descompasso. Gera um descompasso, espaço temporal, vamos dizer assim. E até não é para esse programa, mas a gente vai, com certeza, num desses, discutir que, ao meu ver, a escola particular, ela funciona. Ela tem o seu projeto e funciona. Agora, a escola pública, aí sim requer ousadia e coragem. E, ao meu ver, a escola pública está na contramão. Mas isso a gente vamos trazer para a gente debater em outro momento do nosso café pedagógico. Pequeno poema didático. O tempo é indivisível. Qual o sentido do calendário? Tombam as folhas e fica a árvore. Contra o vento incerto e vário. A vida é indivisível, mesmo a que se julga mais dispersa e pertence a um eterno diálogo. A mais inconsequente conversa. Todos os poemas são de um mesmo poema. Todos os porres são o mesmo porre. Não é de uma vez que se morre. Todas as horas são extremas. Esse é o tempo. Nosso tempo. Tempo de pensar, refletir, tempo de amar. E rumo à eternidade. Viva o tempo! O Márcio vai filosofar agora pra gente no violão, e agradecendo a Janine, o Café Maria Bonita, que cede esse espaço, um excelente café no coração do centro de Cabo Frio. Você não pode perder. Café Maria Bonita. E aí, Márcio? O que nos sobra do tempo? Vamos lá, vamos filosofar com o Lulu, então. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Até o próximo Café Pedagógico. A gente se encontra. Hoje o tempo